Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Júlia Bertoldo, psicóloga clínica, e aqui eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar nesse projeto novo, que é um canal no YouTube, que vai trazer vários conhecimentos para te ajudar a ter uma vida mais vibrante, uma vida mais presente, uma vida mais viva. Tá? Não só sobrevivendo, mas que você possa viver. E viver com a conexão do que é de mais básico da vida. Que é perceber que está viva. Perceber no próprio corpo que há vida em você. Vou me apresentar para contextualizar um pouco esse canal que está por vir, esse bebê que está nascendo. Eu sou Júlia Bertoldo, sou psicóloga clínica. Eu sou formada desde 2019. Sempre foi meu grande sonho fazer psicologia. Sempre lutei muito para conseguir me formar, inclusive. Eu sinto que foi um processo de muita resistência, porque a família não queria muito que eu seguisse por psicologia, né? Aquela coisa assim, né? Da menina seguir o que os pais desejam, o que o pai deseja. Então, quase que eu enveredei pelo lado do direito, que também eu gosto, mas eu sinto que eu coloco realmente os meus dois pés no chão e amo atuar como psicóloga. Então, eu me formei, comecei a faculdade, acredito que em 2016, 2015 eu comecei, de 2014 para 2015, 2019.2 eu me formei como psicóloga. E em 2019 eu já tinha praticado bastante coisa dentro da própria faculdade. Eu participei de pesquisa científica, publiquei alguns artigos, fui para alguns congressos, sempre que tinha oportunidade de conteúdos, né, de conexão, de busca, eu ia atrás. E uma linha de pesquisa que me tocou profundamente foi da análise bioenergética. Porque na faculdade de psicologia a gente tende a se aproximar de uma abordagem ou de outra que admira. Mas quando eu tive o primeiro contato com a análise bioenergética e vi, gente, foi incrível, e vi que eu poderia, com o próprio corpo, mergulhar como uma porta nas emoções que estavam tão internas, tão profundas, e descobri que esse meio de acesso é um meio seguro, é um meio fundamentado, é um meio confiável, é um meio habilitado, né, pelo Conselho de Psicologia. Eu me encantei e eu percebi que essa bandeira realmente era a bandeira que eu desejaria carregar durante a minha trajetória. De lá pra cá, né, eu... Tá filmando 4 minutos, vamos lá. Parei aqui pra ver se tava filmando. Calma que eu tô começando nessa coisa aí do YouTube, tá? Vamos lá. E aí, para além da análise bioenergética e dessa conexão com o corpo, eu sempre senti muita conexão e muita vontade de trabalhar com mulheres. Eu acredito que pela singularidade, pela conexão da emoção, no que há em mim, no que há na outra mulher, no que há nas outras mulheres, eu acho que por uma questão de conexão, de sensação, de emoção, de trajetória, de estereótipos da vida que a gente sofre, que são específicos desse lugar estigmatizado de mulher.
Então eu sempre busquei um pouquinho essa conexão por estudos, por me aprofundar realmente em pesquisas direcionadas ao lado da mulher. E aí o tempo vai passando, né? E aí eu fiz algumas pesquisas, continuei, veio estágio de psicologia, comecei a atuar. E a vida da gente dá aquele... sabe quando você tá dirigindo e acha que tá tudo sob controle, você bota pra frente assim a sua meta, terminar a faculdade, eu vou começar mestrado, depois doutorado, e aí que vai. Então eu tinha essa meta de vida, mas a vida me surpreendeu. E eu precisei por um tempo estacionar a minha atuação como psicóloga. Eu já era formada, tá? Mas o meu pai, ele veio a falecer. Foi uma grande dor para mim, para minha família, para toda uma estrutura familiar. Ele era uma grande base para muita gente. E foi muito difícil esse momento. E com a partida dele, eu precisei assumir alguns espaços de responsabilidade na família que me distanciaram desse lugar de psicóloga. Esse sonho ficou guardado, sabe? Ficou numa gavetinha ali, no meu inconsciente. Estava ali, estava guardadinho, mas estava ali. E aí, o tempo vai passando, a gente vai se reorganizando, a vida vai dando outros caminhos. E a gente vai conhecendo pessoas, vai se fortalecendo, vai amadurecendo com o tempo. E aí vai percebendo que com o tempo e com o amadurecimento a gente pode fazer pequenas mudanças processuais para que a gente permita a atuação como psicólogo. E aí, ano retrasado, a gente está em 2025, 2024, 2023. Eu voltei devagarinho a pesquisar sobre psicologia, a participar de grupos. E aí, a essa altura do campeonato, 2023, eu já estava morando junto com meu marido, a gente já tinha alcançado algumas conquistas profissionais também. E eu estava com meu filho, né? Meu filho tinha acho que 1 ano e meio mais ou menos. Meu amado filhote que se chama Apolo, meu filho, né? De barriga. E aí, quando eu estava com mais ou menos 1 ano e meio, ele com mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a perceber que a gente, com o amadurecimento da vida, a gente às vezes vai assumindo alguns papéis, mas que nós somos tudo aquilo que a gente assume, tudo aquilo que a gente encara atuar, encara viver, todos os nossos processos que a gente vai, e os lugares, e os papéis que a gente vai assumindo, fazem parte de quem a gente é. Né? Foi quando eu me percebi enquanto mãe, né? Esse lugar da maternidade. E aí, me percebendo de um lugar diferente, que eu não tinha experienciado antes, foi o meu primeiro filho, eu percebi que eu poderia também voltar a atuar como psicóloga, desde que aquilo fosse um processo que fosse responsável comigo, responsável com a minha família. Então, desde que com responsabilidade a gente pode se organizar e atuar como psicóloga. E aí, em 2023, então, eu participei de uma prática de convivência. Vê que nome lindo, prática de convivência. Com outras pessoas, com Jaime, com Grace direcionando e com outras pessoas. E aí a gente foi cada semana colocando um tema diferente e percebendo como isso mexia no nosso corpo, como isso a gente conseguia sentir. E aí eu fui voltando a atuar. Entrei na igreja, né, que eu participava na época, atuei bastante com mulheres, a gente fez um projeto lindo com mulheres na igreja que eu participava. E aí o tempo foi passando, e eu comecei a atender online, certo? E atendendo online, eu percebi os desafios do atendimento online e os desafios de conectar isso com a minha vida em si.
por questão de tempo, eu fui percebendo como seria encaixar isso com a minha vida, certo? E aí, passando por esse desafio, né, e os desafios e tudo aquilo que acontece na nossa vida do lado de cá, que a psicóloga também é uma pessoa, também é uma mulher que atua, que tem outras atribuições também, mas eu fui me reencontrando e colocando o espaço de fato que a psicologia tem dentro da minha vida. E aí, em uma das minhas orações, que eu também tenho uma conexão que eu acho que é imprescindível para a gente direcionar os caminhos, que é a nossa espiritualidade. Então, em meio às minhas orações, que eu coloquei os meus 2 pés no chão, que eu respirei fundo e que eu me conectei com a mensagem que eu precisava ouvir, eu percebi que a psicologia ela é um mundo e eu posso atuar de formas mais conscientes para a minha vida profissional e para a vida das minhas pacientes, de modo a que isso se encaixe de forma mais pontual e da mesma forma e da mesma potência, ou para algumas pessoas até maior. E aí eu descobri a possibilidade de trabalhar com grupos de mulheres, de formato online. E tem sido transformador para a vida dessas mulheres. Eu tenho percebido o quanto uma mulher ajuda a outra, o quanto um relato ajuda a outra, como cada uma se sente tocada com os relatos umas das outras, como elas se sentem conectadas, mesmo de forma online, umas com as outras, rede de apoio umas das outras, e um feedback incrível que a gente recebe. E eu estou amando trabalhar com isso. E aí, hoje, esse é o meu estágio. A partir de hoje eu vou passar alguns vídeos explicando um pouquinho para vocês a análise bioenergética, mas para além de termos técnicos, o que é que eu vou trazer para vocês aqui a partir de agora? Eu vou trazer como desacelerar e sentir o processo de calma no próprio corpo. Como ouvir os sinais que o corpo nos dá para os caminhos que nós devemos seguir. Como respeitar as emoções que sentimos e viver de forma mais coerente, mente e coração. Como não se sentir ou se sentir menos desconectada com o nosso propósito, com o nosso chamado, com a nossa força, com a nossa intuição, com a nossa direção de vida. Como associar o lado sensível e romântico da espiritualidade, da meditação, da luz, com uma vida cheia de coisas para resolver, cheia de papéis para exercer, cheia de responsabilidades que trazem amor, mas também trazem muitas dificuldades a serem cumpridas. Como fazer essa ponte, essa conexão, como estar presente. É isso, gente. Isso é um pouquinho do que eu vou trazer. E já é maravilhoso poder estar compartilhando isso com vocês. Beijo grande!